Olá, que bom que você está aqui, porque eu tenho certeza que você não quer perder a oportunidade, na verdade, a grande oportunidade de passar nesse programa da Ambev. É fundamental que você tenha tomado essa decisão de se preparar, porque isso vai fazer total diferença quando você estiver lá, junto dos outros candidatos, frente a frente com os recrutadores, com os gestores. Então, você já começa dando um passo à frente da maioria dos candidatos, porque você quer se preparar com alguém que tem conhecimento desse processo seletivo, que já ajudou dezenas de pessoas a serem aprovadas para a Ambev e não está em busca simplesmente de dicas genéricas. Então, parabéns pela sua decisão. Eu estou muito feliz que você está aqui e nós vamos começar essa aula. O que eu quero contar para você em primeiro plano? Eu sou o Márcio Ferreira, o criador dos segredos do RH. Eu sou formado em administração, já tenho mestrado em administração, já tenho quase 20 anos de experiência no mercado de trabalho e 10 desses anos são dedicados à preparação de universitários para programas de estágio e programas de trainee. Então, tudo que é voltado para um processo seletivo, eu tenho conhecimento, eu ensino estratégias e eu faço essa aula justamente para que você tenha acesso a um material muito rico e possa realizar o seu sonho profissional, o sonho da sua carreira de entrar numa mega empresa global. A Ambev é uma mega empresa global. Então você já entra muito bem no mercado de trabalho quando você faz parte de programas estruturados como esse que a Ambev está oferecendo. E por que você tem que acreditar em mim? Por conta disso. Eu acho que nada é mais importante, mais rico do que mostrar isso. Esses foram os meus últimos alunos que carinhosamente gravaram um vídeo, com depoimento, falando o que eu consegui mudar na vida deles e na carreira deles. Todos esses aqui passaram para a Ambev. Não ia colocar todas as pessoas que já passaram para um processo seletivo, são centenas de aprovados. Eu pude colocar aqui. E no final, eu vou colocar o vídeo deles falando, não vou colocar agora no começo. Mas eu quero que você veja essas pessoas que são de cursos diferentes, de estados diferentes, de universidades diferentes, que buscaram uma preparação completa para realmente se destacar e impressionar os recrutadores. Porque mais do que somente se destacar, você tem que impressionar os recrutadores. Você precisa falar o que eles querem encontrar nos candidatos. Então eu estou aqui para te mostrar ferramentas e caminhos para que você também consiga ser um caso de sucesso como esses alunos aqui e quem sabe você também gravar um vídeo para que eu possa mostrar, apresentar e que sirva de inspiração para centenas de outras pessoas que têm o sonho de entrar na Ambev. Beleza? Então vamos lá. Eu não sou muito de enrolar as coisas, eu falo de uma maneira mais informal, então eu quero que você se sinta à vontade aqui nessa aula, porque a ideia é que isso se torne muito especial para você e que te dê um caminho diferente de tudo que você já viu na internet. Beleza? Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje aqui? As três etapas que você vai passar pela Ambev. A dinâmica de grupo, o pitch, que é uma apresentação pessoal de 1 minuto e meio, e depois a entrevista final, onde você vai estar cara a cara com os gestores e muitas das vezes você vai estar numa sala, junto de outros candidatos, porque geralmente a entrevista da Ambev é com mais um ou mais dois candidatos, além de você, ao mesmo tempo. Você vai entender isso tudo que eu vou dizer para você. O que eu peço muito é, não tenha pressa, não saia pulando esse vídeo aleatoriamente para chegar em etapas, porque senão você pode perder a essência de tudo que eu vou te ensinar e algumas coisas podem ficar estranhas para você e você não entender o sentido. Então eu fiz essa aula aqui com detalhes muito importantes que vão fazer diferença na sua preparação. Beleza? Então aprenda, pare o vídeo se você precisar, anote, não deixe de anotar. É importante você anotar. Beleza? Vamos lá. Primeiro, a gente vai começar pela dinâmica de grupo. Então, como é que funciona essa dinâmica de grupo? Tá? Essa dinâmica de grupo, a Ambev já está fazendo uma transição
para ela ser presencial. Então, várias cidades, né, já estão, na Ambev de várias cidades, né, já estão sendo realizadas as dinâmicas presenciais. Isso ocorreu no último processo seletivo, onde eu tive vários alunos. Então, eles estão fazendo uma transição porque antes era online. Independentemente de ser presencial ou online, o que acontece? Eles iniciam, né, a dinâmica ali, o dia, eles iniciam contando um pouco sobre a empresa, falando um pouco sobre o programa de estágio, é mais uma apresentação da empresa, né? Os gestores podem se apresentar e eles vão dividir vocês em grupos, que geralmente tem 5 candidatos. Claro que tudo depende de quantos candidatos vão ter no seu dia. Pode ser que o seu grupo tenha 4 pessoas, mas eles não superlotam os grupos com 6, 7, 8 pessoas, o que algumas empresas fazem, e eu, Márcio, não considero tão bom ter uma dinâmica com grupos muito lotados, porque a avaliação ela tende a não ser tão assertiva quanto isso. Mas isso é só uma opinião minha, tá? Então, esses anos todos, né, trabalhando com processos seletivos, grupos com 4, 5 pessoas, ficam bem legal, né? Ficam bem legais esses grupos e as pessoas conseguem interagir muito bem. Aproximadamente 1 hora, né, a dinâmica em si, né, o trabalho que você vai fazer, e depois você vai ter um pitch de 1 minuto e meio. A Ambev sempre trabalha com desafios relacionados, eu vou falar isso tudo em detalhes, tá? Isso aqui eu estou fazendo uma breve apresentação e eu vou entrar em detalhes nisso. Ela faz um desafio relacionado aos negócios da empresa dela. E aí o que ela tem feito? Ela envia uma pré-tarefa, né? Ela envia um material para você antes da dinâmica, para que você possa estudar esse material. Então, por exemplo, nos últimos processos seletivos, eles já deram um material falando da Corona, da Spaten, da Stella, do BIS. Você sabe o que é o BIS? Se você não sabe, é bom saber, né? Que é um aplicativo para que eles se comuniquem com os clientes deles. Quem são os clientes da Ambev? Isso, os pequenos mercados, restaurantes, supermercados. Só que o BIS é mais voltado para pequenos comerciantes, né? Não para as grandes marcas, né? Grandes supermercados. É importante que você leia isso. O Zé Delivery, que talvez você conheça, já tenha até utilizado, que é onde você pode comprar produtos da Ambev e de outros, né? De outras empresas que são parceiras da Ambev, entre outros casos. Então, essas pré-tarefas, você precisa ler muito bem a respeito delas e você também precisa muito estudar sobre os outros produtos da Ambev. Porque já aconteceu, por exemplo, deles enviarem um material falando sobre a Corona e dentro desse material falando sobre a Corona, eles falavam sobre o público da Corona, qual era a imagem que eles queriam transmitir com aquele produto, onde ele era mais consumido, em que região do país, e dava diversas outras informações demográficas, comportamentais do público dela. E chegou no dia da dinâmica, eles pediram para que fosse escolhida entre a Stella, a Spaten e mais uma cerveja que agora me fugiu o nome. E que você fizesse refizesse a ideia da marca daquela cerveja para oferecer para um outro público. Isso foi só um exemplo que eu estou dando. Então, mais do que saber sobre aquele material que estão dando, que pode sim cair, por exemplo, nesse caso sobre a Corona, você precisa também expandir o seu conhecimento, tentar entender, olha, por que a Ambev tem outras cervejas, tipo a Spaten? Por que ela não concentra suas forças somente em um produto? Cerveja é cerveja? Não. Cada tipo de produto que ela cria, que ela comercializa, tem o fator experiência, o fator público. Então, eles miram muito em que tipo de público, quais são os comportamentos, o estilo de vida, para que você possa oferecer melhor esse produto, para que leve uma experiência diferente para aquelas pessoas. Então, se você não falar sobre experiência dentro da dinâmica de grupo ou dentro da entrevista, você está deixando algo muito valioso para os gestores na mesa. Você não falar sobre isso é uma falha muito grande. E todos esses meus alunos que você viu ali, fora os que você não viu naquela foto, falavam muito sobre essa questão e eles conseguiram se destacar bastante nas dinâmicas de grupo. Beleza? O que eles vão avaliar em você? Vamos falar sobre a avaliação. Eu vou voltar nesse tópico
falando mais sobre os negócios da empresa. Mas o que eu quero que você tenha em mente quando eles avaliam os candidatos dentro de uma dinâmica de grupo? Eles querem avaliar, primeiro, a interação com o grupo. Na Ambev, eles prezam muito pelo protagonismo, pelo trabalho em equipe, pela comunicação. E a comunicação envolve a escutativa. Você sabe o que é escutativa? A escutativa é quando você para ouvir o que os outros estão falando, leva aquilo em consideração, não é ouvir e deixar para lá. Leva aquilo em consideração e você pode, por exemplo, você está dando uma ideia. E aí outra pessoa chega e fala, olha, entendi a tua ideia, mas você não acha melhor a gente seguir por outro caminho? Ou essa pessoa dá até uma ideia complementar. E você pode considerar aquilo e reutilizar essas informações, utilizar essas informações, ou você pode trazer um outro argumento para trocar com aquela pessoa. Então, ter a escutativa é ouvir o que os outros estão falando e construir em conjunto. É isso que a Ambev quer. Não é impor a sua vontade. Você pode vender as suas ideias, né, projetos, a forma como você pensa que aquilo pode ser solucionado, mas você tem que estar aberto a ouvir mesmo o que os outros estão dizendo para que você consiga apresentar essa escuta ativa. Então, a interação com o grupo vai muito da sua participação. Você está falando com um, está falando com o outro. Você está trocando ideia com todas essas pessoas. Outra coisa, a persuasão para colocar as ideias. A tua argumentação precisa ser baseada em conhecimento. Você precisa ter conhecimento sobre os negócios da empresa, como eu falei anteriormente. Ter conhecimento sobre os negócios dela, entender para que público ela vende, que experiência ela quer passar, vai ser fundamental para você conseguir vender bem as suas ideias ali. Beleza? Outra coisa que eles prezam bastante, organização. Eu ensino uma ferramenta, né, nos meus treinamentos que faz muito sentido para que você organize as informações que estão sendo discutidas com o grupo. Isso ajuda principalmente para a gestão do tempo. Pô, Márcio, mas como assim a gestão do tempo? Pensa o seguinte, é mais ou menos 1 hora que eu falei. Claro que pode ser de 45 minutos a dinâmica. Esse tempo parece grande, mas ele passa muito rápido. Porque você vai falar uma coisa, o outro vai falar outra coisa, o outro vai falar outra coisa. E vocês, sem uma organização das ideias, sabendo o que é o mais importante dentro do que vocês estão discutindo, isso começa a embolar dentro do grupo. E o que acontece? Vocês perdem tempo. Então, quando você parte para organizar, até para anotar as ideias, que é algo simples, você começa a fazer uma gestão do tempo e ver, olha, a gente já está discutindo muito sobre esse ponto, faltam outros pontos para serem discutidos. Ter esse olhar de gestor, de tomar a frente do grupo para fazer aquilo ali dar certo, é um fator muito importante para a Ambev. Não esqueça disso. Tá? Como eu falei, conhecimento sobre os negócios e capacidade de argumentação também com gestores. Ué, como assim, Márcio, também com gestores? Porque depois que vocês fazem esse projeto para resolver o case que eles pedem, você apresenta, você não, seu grupo, né? Apresenta para os gestores. E os gestores, várias vezes, podem perguntar coisas para você. Por que vocês fizeram aquela escolha? Por que aquele produto? Por que aquele público-alvo? Por que aquela experiência? Pode fazer uma série de perguntas. E você, tendo conhecimento sobre os negócios da empresa, você vai ter uma capacidade de argumentação muito grande. Eu já tive alunos, por exemplo, que foram perguntados sobre uma marca concorrente da Ambev e eles perguntavam um posicionamento do mercado em relação àquela cerveja e por que ela achava que eles estavam ganhando uma fatia do mercado mais popular da Ambev. Se ela não tivesse conhecimento sobre os negócios da empresa, se ela não tivesse conhecimento sobre os concorrentes da Ambev, ela não saberia responder e teria sido reprovada. Felizmente, ela seguiu as dicas que eu dei para ela, as estratégias que a gente trabalhou, e ela conseguiu responder e foi aprovada. Então, não seja surpreendido na hora da dinâmica, na hora da apresentação, na hora da entrevista. Vamos lá. O que você precisa estudar para a dinâmica? Recapitulando, estratégias para organizar as ideias do grupo,
E isso vai fazer com que você se destaque ali dentro. Outra coisa, estudar produtos relacionados. E não somente, é óbvio que aquele que está na pré-tarefa você vai estudar muito bem, você vai também ter que estudar produtos relacionados. Beleza? Outra coisa, você vai ter que entender bem quem é o público dos produtos. Qual é a experiência que é passada. Ah, Márcia, você já falou isso, eu sei. Só que eu tenho que falar isso 32 vezes para você não esquecer. Porque eu falo, e várias pessoas acabam não estudando isso. Quer ver uma forma bem interessante de você captar quem é o tipo de pessoa, o tipo de experiência, comportamento, local onde aquilo é consumido? Propaganda. Vai no YouTube, escreve lá, propaganda, comercial, aí escreve o nome da cerveja, Spaten, Corona, blá, blá. Você vai ver, por exemplo, a Corona, várias vezes, quase todas, elas vão aparecer numa praia, num momento de férias, de lazer, sem preocupação. É uma experiência que é passada para quem quer consumir aquela cerveja. Se você for, por exemplo, colocar Spaten, você vai ver comerciais muito mais brutos, violentos, coisas mais medievais. Se você for ver comercial da Stella, é algo mais sofisticado. A cerveja, né, ela é servida numa taça com aquele filete de ouro, né, dourado ali na. Então, todo tipo de cerveja, ele é apresentado, todo tipo de cerveja, não só cerveja, né, produtos, refrigerantes e tudo mais, eles são apresentados para um público querendo transmitir uma determinada experiência. Cara, isso aqui é ouro puro o que eu estou passando. E você vai perceber quando você estiver na dinâmica que os candidatos não observam isso. Não observam isso. E você já começa a se destacar. Pitch, mais entrevista. Assim que você acaba a dinâmica, você vai para o pitch. 1 minuto e meio para se apresentar ali. E é cronometrado, não tenta passar. Até porque isso é ruim para você. E o pitch é uma apresentação pessoal. O que você vai falar na tua apresentação pessoal? E na hora da entrevista, o que você vai responder? Tem as perguntas clássicas, né? Quais são os seus pontos fortes, o desafio que você já viveu. E tem perguntas que são mais comportamentais, situacionais. Como é que você vai responder isso? O que você pensa em contar? Ah, Márcio, eu estou completamente perdido, não sei, já fiz entrevista, achei que tinha ido bem, fui reprovado. Beleza. Presta atenção antes de pensar em como construir o discurso. Você precisa entender o que os recrutadores querem ouvir. E sabe o que eles querem ouvir? Isso aqui. Eles querem que você saiba se vender. Esse é o principal ponto. Você tem que ter capacidade de fazer um discurso não genérico, sem aqueles clichês, aquelas palavras que todo mundo usa ou aquelas expressões que todo mundo usa. Que o seu discurso, tanto no pitch quanto na entrevista, tem um alinhamento com a cultura da empresa. Isso aqui é ouro puro. A cultura da empresa vai te ajudar a guiar os seus discursos. Isso serve tanto para a Ambev quanto para todas as empresas. Você está alinhado com a cultura da empresa, com os valores, com os princípios, é o ponto fundamental para alguém te contratar ou não te contratar. Você pode ser excelente tecnicamente, mas se os seus comportamentos, o que você já viveu, as suas características não estão alinhadas com a cultura da empresa, você não vai ser aprovado. Então, para isso, além da cultura da empresa, né, você precisa demonstrar competências que são relevantes para a vaga. Então, para isso, você precisa muito conhecer o que? Os princípios da Ambev. Os princípios são fundamentais para que você consiga entender a cultura e guiar as suas respostas. Quais são os princípios da Ambev? Você pode ir lá no site e escrever isso, princípios da Ambev. Na última pré-tarefa, né, do último processo seletivo, eles enviaram os princípios da empresa dentro da pré-tarefa para você estudar. É tão importante para eles e eles já não aguentam mais ouvir apresentações pessoais sem pé nem cabeça, que eles falaram assim, olha, antes de você ir para a dinâmica e para a entrevista, dá uma lida nisso aqui, tipo, quase que pelo amor de Deus. Então você vai ler, porque é a partir disso que você começa a criar as conexões. Por exemplo, sonhamos grande, é logo o primeiro, não foi eu que coloquei, eles que colocaram. Incentiva a ambição e a visão de longo prazo.
Ele vai chegar na entrevista para você, que é uma pergunta frequente, qual é o seu sonho grande? E aí, o que você vai responder? Qual é o seu sonho grande? Ah, meu sonho grande é entrar na Ambev. Muito genérico, né? Muito fraca a resposta. Você precisa relacionar com vários outros aspectos que você vai ver aqui, que estão nos princípios deles. Outro ponto, focamos em resultados excepcionais. Pensa no seguinte, quando você for contar desafios que você já vivenciou, algo que você fez que você se orgulha muito, você precisa contar e enfatizar os resultados, o desafio que você passou, o que você enfrentou, o que você fez para realmente vencer aquele desafio e qual foi o impacto daquilo, qual foi o resultado daquilo. Aqui, isso é o que eles estão buscando. Próximo, lideramos pelo exemplo e assumimos responsabilidade. Por exemplo, pensa, você já vivenciou algo que você teve que liderar? Que você tomou à frente? Não é um líder de cargo ali assinado. Muita gente, por exemplo, trabalha em empresa júnior. E você pegou e se colocou à frente de um projeto e fez. Não estou perguntando se você foi o diretor de marketing da empresa júnior. Você pode ter tomado a frente para liderar uma situação que não estava dando certo, por exemplo, para um cliente. Você tomou a frente daquela situação, resolveu o problema do cliente e teve um resultado excepcional. Ou algo administrativo dentro da própria empresa júnior que não estava funcionando, e você implantou um outro tipo de processo ou alguma ferramenta que teve um grande impacto ali dentro. Eles querem entender qual é o seu protagonismo, o que você fez para entregar algo diferente. Próximo. Atraímos e desenvolvemos pessoas excelentes. Investir em talento e no desenvolvimento contínuo dos colaboradores. Tudo bem, isso pode ser um fator, por exemplo, para você responder por que você quer trabalhar na Ambev. Porque você sabe que ali é uma empresa que está dentro dos princípios da empresa fazer com que as pessoas se qualifiquem. Eles incentivam isso. Então, você sabe que ali é um lugar onde você vai ser incentivado a alcançar a excelência profissional. Não é um lugar que você entra e fica acomodado. Outra, construímos marcas que os consumidores amam. Isso também pode ser um fator que faz com que você queira trabalhar na Ambev. Você sabe que ali estão sendo construídas marcas através de produtos, né, para fazer com que os clientes se sintam representados, se sintam identificados e alcancem ali uma experiência incrível. Imagina você poder ter um impacto real na vida das pessoas. Não é algo bem simbólico e que pode fazer parte dos seus propósitos e objetivos profissionais? Outra, crescemos juntos com os nossos clientes e a nossa comunidade. Então, a Ambev fala muito sobre essa questão, né, de ter a escutativa. Lembra que eu falei da escutativa? Então, olha aqui que bonito. Eles entendem o que os clientes querem, o que a comunidade quer, o que as pessoas estão em busca. E quando eu falo cliente, você não tem que pensar na pessoa que compra a bebida simplesmente para consumir. Mas os clientes, eles querem criar conexões com os clientes, como eu falei. Lembra do BIS que eu falei no começo? Que são aqueles pequenos comerciantes, as lojas de conveniência, as academias, restaurantes, supermercados. Eles querem criar conexões diferentes. Outra, priorizamos soluções simples e escaláveis. Quer ver uma pergunta interessante? Tem uma pergunta que começou a aparecer com certa frequência nos últimos processos da Ambev, que era: o que você poderia me ensinar agora aqui em poucos minutos? Eu poderia ensinar qualquer coisa. O que você responderia? Essa é uma pergunta que pegou muita gente de surpresa. Tipo, meu Deus, o que eu vou ensinar? Só coisa de trabalho? Posso ensinar uma coisa pessoal? Posso ensinar uma coisa no campo do esporte? Beleza, pode. É para ver se você tem a capacidade de argumentar, de apresentar algo que seja interessante, que surpreenda até o recrutador naquele momento. Outra, pensamos a longo prazo. A gente pode perguntar, por exemplo, como você se imagina daqui a 5 anos. Uma pergunta frequente, uma pergunta já clássica. E tudo que eu falei antes, né, vários desses pontos que eu falei antes sobre os princípios da Ambev, você pode articular para colocar dentro da tua resposta.
São esses pontos que todos esses meus alunos trabalharam para poder responder essas perguntas na entrevista. Outra, nunca pegamos atalhos. Compromisso com ética e integridade nos processos. Eles podem fazer perguntas situacionais do tipo uma situação em que teria algo antiético a ser feito para que você alcançasse um grande resultado na empresa. Como é que você agiria? Se um chefe seu te propõe isso, ou um colega de trabalho, ou você descobre que alguém está fazendo isso. Como é que você agiria? São perguntas que já caíram. Está vendo como é importante você ter conhecimento para já antecipar tudo que você pode apresentar para esses recrutadores? Olha quantas coisas eu estou te apresentando aqui para você repensar as coisas que você já vivenciou. E isso é importante demais. E isso é o que faz as pessoas serem aprovadas. Vamos para o pitch. 1 minuto e 30, como eu falei, não pode passar. Eles querem ver a sua capacidade de se vender muito bem e não fazer um discurso genérico. Tem muitos discursos aí no YouTube. Você vai lá e as pessoas falam, olha, fala isso, isso e isso. Fala que você é perfeccionista, que você ama aprender. Esquece isso. Esquece. O teu discurso precisa ser baseado em 3 partes. 3 partes. Todos os meus alunos, para todas as empresas, utilizam essa estrutura para a apresentação pessoal. Primeiro você explora suas características pessoais. A Ambev ama isso. Você fala que pratica esporte, que você é divertido, que você é comunicativo, que gosta de festa, que sai com seus amigos e que pode falar o que for, não tem problema. Eu mesmo, em algumas entrevistas que eu fiz lá atrás, quando eu era candidato, eu falava, eu amo esportes. Eu adoro ir no Maracanã ver um jogo do Flamengo. Porque esse sou eu de verdade. Eu não preciso dizer que eu gosto de série, cinema e gosto de descansar. Eu posso falar de verdade. Isso é você no dia a dia. Não tenha medo de falar. Segunda parte. Competências relevantes para a área, desenvolvidas em experiências anteriores. Então, por exemplo, se a sua área precisa que você tenha capacidade de analisar dados, que você tenha conhecimento de ferramentas como Excel, Power BI, você não pode deixar de falar isso na tua apresentação pessoal. Porque você vai começar falando que é uma pessoa que tem as características tais, que gosta de fazer isso, que tem um estilo de vida, mas que você é uma pessoa também que tem propósitos muito claros na sua vida e que você, ao longo da sua vida acadêmica, vivenciou experiências que puderam trazer muitas competências para você que você enxerga como muito relevantes. Como o meu desenvolvimento em ferramentas como Excel, Power BI, a minha capacidade de análise de dados, onde eu lidava com tabelas com milhares, centenas, milhares de dados. Você pode falar que você teve experiências com trabalho em equipe, com liderança, estar à frente de projetos, negociar e discutir projetos com clientes, trabalhar com indicadores de desempenho. Várias são as competências, tudo depende da área que você tem, que você vai participar, né, que você quer concorrer. E o terceiro ponto é dizer por que você quer trabalhar na Ambev. E você vai finalizar seu discurso dizendo, e hoje eu tenho como objetivo profissional trabalhar numa empresa que esteja muito alinhada com o que eu acredito. E eu encontrei isso na Ambev. Principalmente porque é uma empresa que... Olha que bonito como fica no final isso, hein? É uma empresa que valoriza, assim como eu. E aí você pega uns pontos que mais são importantes para você e coloca ali no teu discurso de apresentação pessoal. Isso é lindo demais. Porque você está fazendo uma apresentação pessoal, um pitch, muito diferente do que os outros candidatos vão apresentar. Muito diferente do que os outros candidatos vão apresentar. Eu ensino isso passo a passo. Passo a passo. Quem acreditou? Bom, vamos lá. Vamos falar agora sobre a entrevista final. Tá? E o que eu quero fazer com vocês aqui? Eu quero apresentar, né, as perguntas que são mais frequentes e eu vou explicando, né, o que eles estão querendo encontrar nas respostas. E a primeira pergunta você já pode estranhar. O que te faz ter hashtag sede de crescer? Como assim? Não entendi. Seguinte, todo processo seletivo, a Ambev, cria uma hashtag nova. Por exemplo, já teve razões para brindar. E aí eles perguntavam, né, o que te faz ter razões para brindar? Para você contar um pouco, mostrar as suas características, né, as coisas que te fazem vibrar, com quem você está.
É importante você falar isso, né? Você contar isso de uma forma natural. Eles gostam de perguntar coisas assim, até mais pessoais, né? Para ver se você realmente está falando a verdade em relação àquilo, tá? E aí, sede de crescer. O que você imagina que seria sede de crescer? Sede de crescer fala muito sobre as suas escolhas, né? Escolhas acadêmicas, por que você escolheu determinado curso de graduação, o que você espera alcançar na sua carreira, propósitos, tá? E aí vai muito de você falar das decisões que você tomou como protagonista da sua vida, as escolhas que você tem à frente de aprendizado contínuo. Isso é fundamental. É importantíssimo você falar sobre isso, beleza? Outra, por que você quer trabalhar na Ambev? Ué, Márcio, a gente já não falou sobre isso na apresentação pessoal? Falou. E por isso que você não vai precisar falar isso novamente. Dificilmente vão te perguntar sobre esse motivo de você querer trabalhar na Ambev. Caso perguntem, você vai chegar e você vai utilizar a cultura da empresa, o que a empresa faz, a missão ali da Ambev, né, nas suas palavras, o que faz você se identificar e querer trabalhar num lugar como esse. É sobre isso que eles querem ouvir uma pergunta como essa. Qual o seu sonho grande? Já falamos sobre isso. Conte algo que você tenha feito que você se orgulha muito. E eu botei ali protagonismo. Algo que você tenha feito, mas que seja importantíssimo você ter tomado a frente para você solucionar. Tá? Aqui você vai poder contar situação, depois o que você fez e o resultado que você alcançou. Isso vai ser muito importante para que você consiga estruturar a tua resposta para que fique de uma forma bem clara para eles. Outra pergunta que já foi feita: com qual dos nossos princípios você mais se identifica e por quê? Você vai escolher um dos princípios e você vai dizer por que você se identifica tanto com eles. Tá vendo mais uma vez como é importante ter lido os princípios da empresa? Outras: o que faria você pedir demissão da Ambev? Também é para relacionar com a cultura da empresa. Outra: qual foi o seu maior desafio? Técnica STAR, né? Situação, tarefa, ação e o resultado. Assim como eu falei, do que você se orgulha muito. Muitas vezes, o que você se orgulha muito também foi o maior desafio que você já vivenciou. Então, quando você for responder essa pergunta aqui anterior, você vai dizer, olha, algo que eu me orgulho muito foi algo que foi muito desafiador para mim. Pronto, você já está matando duas respostas, né? Duas perguntas com a mesma resposta. Tá? Ninguém vai te perguntar o que você se orgulha muito e qual foi o seu maior desafio se você utilizar uma resposta como essa. Conte um projeto ou um trabalho que não deu certo. Você pode utilizar essa situação, a ação, o resultado negativo que deu, só que você vai adicionar uma outra coisa. Qual foi o aprendizado que você teve por isso não ter dado certo? Às vezes teve uma falha, um planejamento, numa comunicação, no trabalho em equipe, numa organização, que vai fazer com que você tenha aprendido aquilo e não vai fazer novamente. Você está entendendo bem como eu estou mostrando para você todos esses pontos e a forma de raciocinar em cada tipo de pergunta? É isso que vai fazer você passar. Mais 4 para acabar. Em que você acredita que ainda precisa melhorar? Que seria o seu ponto fraco. O que você já está fazendo para melhorar esse ponto fraco? Não tente ludibriar os recrutadores, os gestores, falando algo que é positivo, falando que aquilo ali pode ser negativo. Não venha com perfeccionismo e ansiedade. Fale algo realmente que você precisa melhorar. E o que você já está fazendo para melhorar. Isso mostra autenticidade, capacidade de autoavaliação e de você não ter medo de falar para as pessoas o que você tem e o que você já está fazendo. Isso faz você ganhar a vaga. Outra, se te pedissem para fazer algo que você não sabe, o que você faria? Aqui fala muito sobre os seus comportamentos. O que você faria numa situação que é de estresse, que é de pressão? O que você faria? O que você falaria para o seu chefe dentro da Ambev, por exemplo? Isso fala muito dos comportamentos que têm que estar alinhados com o quê? Princípios da Ambev. O que você poderia me ensinar em 1 minuto? Já falei sobre isso. Tem alguma pergunta para me fazer? Isso seria um entrevistador falando contigo. É importante você fazer perguntas. 2 perguntas que são interessantes que meus alunos já utilizaram. Uma, perguntar sobre o trabalho.
Você ali está interessado sobre o trabalho, não sobre se vai ser efetivado. Você quer saber o que você vai trabalhar. Você pode perguntar. Fala, olha, dando certo aqui a entrevista, eu gostaria de saber como vai ser o meu dia a dia de trabalho. Que projeto eu seria encaixado, né? Eu seria colocado. Pode me contar um pouco sobre isso? E o gestor que está ali vai poder falar sobre isso. Ou você pode perguntar para esse gestor o seguinte: bom, você já trabalha aqui há um tempo, o que faz realmente os seus olhos brilharem para continuar trabalhando na Ambev? E ele vai falar muito sobre a cultura da empresa, muito provavelmente. Então é importante que você faça perguntas inteligentes para surpreender os recrutadores. A maioria dos candidatos vai querer sair correndo da entrevista e vão falar: olha, eu não tenho nada para perguntar. Não seja esse tipo de candidato. Você está recebendo aqui ferramentas que vão ser muito úteis para você. E isso vai fazer você ficar à frente da maioria dos candidatos. Você pode ter certeza disso. Mas será que só isso basta? Que já é bastante coisa, né? 70% dos candidatos você já está à frente? Ou você quer ter acesso a todas as ferramentas para você se destacar e impressionar os recrutadores? Todas as ferramentas, passo a passo, para você ser também um caso de sucesso, como foram aqueles outros alunos. Você, na verdade, precisa do treinamento de segredos do RH, que é um treinamento que eu construí ao longo de todo esse tempo, com todas as experiências de todos os alunos que eu já tive. Eu transmiti isso dentro de um treinamento extremamente completo para que você tenha as ferramentas para que você alcance o seu sucesso profissional. Todos os módulos muito bem explicados, passo a passo, com o que os recrutadores querem encontrar, o que eles querem de resposta, a forma como você vai montar os seus discursos, se comportar, as estratégias para organizar grupo numa dinâmica de grupo. Tudo isso dentro de um treinamento só. Aí eu te pergunto, 997 valeria a pena? Ter a sua vaga de estágio na Ambev ou em outro lugar que você queira? Mas eu não vou te cobrar isso não. Porque aí eu estaria restringindo para muita gente. Mesmo sabendo que vale a pena. Só o primeiro salário que você vai ganhar é muito mais do que isso. Fora os benefícios e oportunidade de carreira. Mas isso eu estaria excluindo uma galera que eu sei que tem um sonho de entrar na Ambev. Então hoje, para você que está assistindo essa aula, você está tendo a chance de ter todas as ferramentas, todas as estratégias, simplesmente por isso. Vale para você R$ 147 a sua carreira? Ou o sonho de trabalhar numa empresa como a Ambev? Se você quiser dividir, sai por R$ 15. Eu não sei nem o que se compra com R$ 15 ali no dia a dia. Você compra um almoço com R$ 15? Talvez em algumas cidades. Em algumas outras cidades mais caras, não sei, um refrigerante e um salgado. R$ 15 ou R$ 147 à vista para você ter acesso imediato a tudo o que você precisa para se destacar nos processos seletivos. E aí é o que eu falo para você. Você tem duas opções. Primeiro, ignorar isso tudo, né? E continuar vendo vídeos genéricos e deixar uma oportunidade como essa da Ambev passar. Ser reprovado, ficar frustrado, depois ficar sonhando, eu podia estar lá dentro. Ou entrar no treinamento de segredos do RH. O link está aqui embaixo. É só você clicar, se inscrever e todo o material vai estar na sua mão. E você vai poder tirar dúvidas. Tem um campo embaixo de cada aula para você tirar dúvidas que você possui. Eu tenho certeza que vai mudar para sempre a sua forma de ver um processo seletivo, a sua forma de participar de um processo seletivo, independentemente se é a primeira vez que você está fazendo, se você já fez inúmeras vezes, se você é tímido, porque você vai aprender técnicas e vai ter conhecimento para que isso não venha impactar negativamente na sua candidatura. R$ 15,20 por mês ou 147 à vista. A escolha é sua.
de verdade. E como eu falei para você, eu quero que você escute aqueles alunos que já foram aprovados e já estão vivendo o sonho deles, que eu tenho certeza que também é seu. Escuta um pouquinho aí para te inspirar e fazer você entender o impacto que tem na carreira de todas as pessoas que têm um grande sonho. Beleza? Te agradeço demais. Eu espero muito te ver no curso. Clica no link que está aqui embaixo. Se inscreva. Não perca essa mega oportunidade que você está tendo. Beleza? Fica aí com os depoimentos. Um grande abraço e muito obrigado por ter assistido essa aula. Oi, meu nome é Emily, eu fiz a mentoria com o Márcio esse ano. Já fazia um ano que eu estava procurando estágio, eu não estava conseguindo, estava muito difícil. Já estava bem desanimada até, eu sentia que eu não conseguia contar as minhas experiências muito bem, não conseguia me vender com as minhas experiências. Eu até procurava assistir, às vezes, uns vídeos no YouTube sobre como estruturar o seu pitch, sobre como responder algumas perguntas na entrevista, mas como não era nada direcionado para mim, para as minhas experiências, não era algo que estava me ajudando. Então eu resolvi fazer a mentoria com o Márcio e foi extremamente importante porque é uma mentoria muito personalizada para você, para a vaga que você está concorrendo, para o que você viveu, para o seu currículo. Então eu acho que isso agrega demais. Eu consegui montar o meu pitch com a ajuda do Márcio e agora ele faz muito mais sentido e contribuiu muito para eu estar aprovada hoje na Ambev. Eu estou muito feliz. E isso também é graças ao Márcio, que me ajudou muito. Todo o apoio que ele dá por fora da mentoria também é extremamente importante. Ele sempre está disponível para tirar dúvidas, ouvir as respostas que você monta. Então, eu acho que tudo isso é muito legal. E o trabalho do Márcio merece ser divulgado, porque ele está aprovando um monte de gente. E é um trabalho incrível que ele faz de coração. Então, eu recomendo demais. Muito obrigada, Márcio, por todo o seu trabalho, por toda a ajuda. E hoje eu estou muito feliz. Oi, gente, meu nome é Larissa, eu passei no processo seletivo da Ambev e hoje eu tô aqui para agradecer ao Márcio por todo o apoio, por todo o suporte que ele me deu durante toda essa etapa. A gente sabe que não é uma etapa fácil, né, que exige muita dedicação, muito estudo e assim, ele foi de longe muito fundamental ali para mim. Eu descobri o Márcio, na verdade, através de um vídeo no YouTube, onde ele falava um pouquinho mais sobre processos seletivos, e quando eu assisti o vídeo dele, já, assim, me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque eu gostei muito da didática dele, do jeito que ele abordava os assuntos, né, ele trazia isso de uma maneira leve, e na época eu tava procurando estágio, só que assim, eu tinha uma dificuldade, né, de conseguir entender quais pontos eram essenciais para eu estar me destacando numa entrevista, né, o que eu poderia estar abordando, quais minhas experiências, né, seriam relevantes, seriam interessantes eu estar contando ali pro recrutador para despertar um certo interesse. Então, assim, eu sentia falta de algo mais personalizado para mim. E aí eu descobri a mentoria com ele. E a mentoria foi muito legal, porque a gente conseguiu abordar diversos pontos. Então, ele me ajudou a construir um pitch interessante, né? Na mentoria também ele faz algumas perguntas, né? Não só profissionais e acadêmicas, mas também um pouquinho mais sobre você, né? Quem é a Larissa? Para que ele consiga entender um pouquinho mais da sua história e a gente consiga trabalhar o seu discurso, em como você consegue se vender melhor ali pro recrutador, para você falar de uma maneira, né, que seja interessante ali para eles. Então, assim, foi muito legal, foi muito importante, e um ponto, assim, foi, assim, despertou uma chavinha ali para mim, foi quando eu também perguntei para ele, eu tinha algumas dúvidas, né, antes de fechar a mentoria. Eu falei: Márcio, eu vou fazer a mentoria com você, e depois, como que é o pós, né? A gente tem esse suporte, até quando eu posso te mandar perguntas, eu posso te mandar mensagem perguntando se eu tiver com alguma dúvida ou falando sobre algum processo seletivo. E ele me respondeu assim: eu vou estar aqui para te ajudar até você passar no processo seletivo. Então, assim, a minha função aqui é realmente te ajudar a passar no processo seletivo. Então, você pode me mandar mensagem até lá, eu vou te ajudar e você vai passar. E quando ele falou isso, eu acreditei no meu potencial. Eu falei: não, eu realmente vou passar, eu vou fazer um vídeo que todo mundo fez, vou gravar esse vídeo porque vai dar certo. E realmente, hoje eu tô aqui gravando esse vídeo. Não imaginava que seria tão cedo que eu poderia estar passando no processo seletivo. Até, inclusive, eu prestei
para uma vaga de estágio, e aí eu fui convidada a fazer parte de uma vaga já CLT, por ter conseguido desenvolver muito bem ali as conversas, e assim, isso não seria possível, né, sem muita dedicação, muito estudo, mas também com a ajuda do Márcio, que ele sempre me apoiou e também me incentivou. Ele sempre falou que eu era capaz, que ele acreditava no meu potencial, então ele nunca deixou eu me desanimar, né? Ele falou, não, você vai passar, vai dar tudo certo e eu vou estar aqui para te ajudar. E realmente ele me ajudou. Então, assim, Márcio, muito obrigada. Foi muito legal a gente se conhecer, essa troca. E eu só tenho aqui para te agradecer mesmo por toda essa jornada aí que a gente conseguiu trabalhar juntos. E é isso. Oi, gente, eu sou a Carol, passei no estágio da Ambev e muito disso graças à mentoria que eu tive com o Márcio. Contando um pouco de todo o processo, eu tinha feito minha inscrição, meu primeiro case, e fui chamada para parte do challenge e da entrevista. E aí eu comecei a buscar no YouTube pessoas que pudessem me ajudar e entender melhor como seria todo esse processo, e eu achei o canal do Márcio. Mas eu queria uma coisa mais especializada, alguém que eu pudesse compartilhar minhas experiências, meus aprendizados, tudo que eu vivi profissionalmente, academicamente, e que pudesse me ajudar a como falar isso tudo da melhor forma possível. E aí eu descobri que o Márcio também fazia mentorias. Fui conversar com ele, ele foi super solícito, no mesmo minuto me respondeu, a gente marcou uma conversa. Essa primeira conversa foi muito legal, foi uma conversa de mais de 2 horas, em que ele trazia alguns questionamentos, ele perguntava algumas coisas sobre minha vida, sobre o que eu gostava, sobre como eu era como pessoa e como eu era como profissional. E a partir disso a gente montava um discurso para vender, né, da melhor forma tudo aquilo que eu tinha vivido. Isso que foi o mais legal, não foi inventar nada, não foi criar nada, foi a partir de todas as minhas experiências, como eu vou trazer o melhor de tudo aquilo que eu passei. Então, como eu vou mostrar competências através disso, como eu vou mostrar aprendizados. E ele também trazia algumas perguntas que são aquelas clássicas, que ele já sabe que cada empresa faz. E isso me ajudou muito a chegar confiante e também a saber como contar a minha história, né, da melhor forma. E depois disso eu ainda tive eu tive 3 entrevistas na Ambev, todas elas ele foi super solícito, eu chegava, mandava mensagem, falava, nossa, Márcio, vou fazer entrevista em tal área, você sabe um pouco sobre, você sabe mais ou menos o que eles costumam buscar como soft skills, enfim, e ele marcou mais uma conversa, inclusive comigo. Ele é uma pessoa incrível, que tá sempre lá para ajudar, que torce pelos seus alunos, isso que é mais legal de ver, assim. E foi ótimo, assim, fazer a mentoria com ele, foi muito um diferencial, porque eu me sentia preparada para tudo, e eu sabia muito contar a minha história, e vender a minha história, né, no final. E agora eu sou a nova estagiária da Ambev, vou trabalhar na área de logística, e... Bom, eu super recomendo fazer a mentoria com ele, principalmente a personalizada, porque aí você consegue contar a sua história e ele vai, tipo, através de tudo que você contou, construir com você tudo isso. Isso que é o mais legal, não é aquele padrão de trazer um padrão e tentar encaixar a sua história naquele padrão. É totalmente o contrário, vamos ouvir sua história e tentar contar ela. Então, enfim. Obrigada, Márcia.